Quantas vezes você já se perguntou: Deus, por que o Senhor está em silêncio comigo? Talvez você esteja orando há dias, meses ou até anos e parece que os céus não se movem, que as respostas não chegam e que a presença de Deus se distanciou. Esse silêncio dói, pesa, gera insegurança e muitas vezes até dúvida. Mas hoje, pela fé, através desta oração, você vai entender que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E neste momento, enquanto você ora comigo, cadeias estão sendo quebradas, muralhas estão caindo, e a sua vida espiritual está prestes a ser renovada. A palavra nos mostra que há um tempo para falar e um tempo para calar. Deus também trabalha no silêncio. E muitas vezes Ele está moldando o nosso coração, nos ensinando a confiar e preparando o caminho da vitória. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Ele permaneceu em silêncio. Não porque não tivesse algo a dizer, mas porque sabia que havia um propósito naquele momento. Da mesma forma, o silêncio de Deus na sua vida não significa abandono, significa que algo maior está sendo preparado. Por isso, levante agora a sua voz em oração comigo. Pai amado, eu sei que o teu silêncio muitas vezes me confunde e me faz pensar que não estou sendo ouvido. Mas nesta hora eu declaro que a minha fé é maior do que o meu medo, que a minha confiança está em Ti, mesmo quando não ouço a Tua voz. Senhor, fortalece o meu coração, renova as minhas forças, abre os meus olhos espirituais para que eu entenda o que o Senhor está fazendo nos bastidores da minha vida. Eu não quero desistir, não quero parar, não quero me entregar ao desânimo. Eu quero permanecer firme, crendo que o Senhor está comigo todos os dias. A palavra fala o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de Ti. Da mesma forma eu também oro: Pai, eu creio que o Senhor não me esqueceu. Sei que os céus não estão fechados sobre mim, mas estão trabalhando em meu favor. Que neste momento toda barreira que tenta me impedir de ouvir a Tua voz seja quebrada. Todo peso, toda angústia, todo bloqueio espiritual seja removido em nome de Jesus. Talvez você esteja esperando uma resposta sobre sua família, seu casamento, sua saúde, suas finanças ou até mesmo sobre o seu chamado espiritual e parece que nada acontece. Mas creia comigo, o silêncio de Deus está prestes a se transformar em resposta, em testemunho e em vitória. Hoje em oração você está rasgando os céus e liberando a palavra de fé que vai mover o coração do Pai em sua direção. Por isso, não pare agora. Continue orando comigo. Se possível, fale em voz alta onde você está. Profetize a mudança. Declare a vitória. Porque quando a nossa boca se abre em fé, os céus se movem. Lembre-se, a palavra diz que os ouvidos de Deus estão atentos ao clamor dos justos. Então saiba, Ele está ouvindo cada palavra que você está dizendo, mesmo que você ainda não veja a resposta. E eu quero aproveitar este momento para te fazer um convite. Se esta oração está falando com você, se você sente que precisa de mais momentos como este, se inscreva agora mesmo no canal Fé em Ação. Ative o sininho das notificações e deixe também o seu comentário aqui abaixo, compartilhando aquilo que você deseja apresentar diante de Deus. Eu quero orar junto com você e sua fé pode também edificar outras vidas que lerem o seu testemunho. E tem mais. Nós preparamos um e-book de oração exclusivo, cheio de palavras inspiradas na Bíblia para você que deseja se aprofundar ainda mais na sua vida de oração. O link está logo abaixo, na descrição ou no primeiro comentário fixado. Adquira o seu e fortaleça ainda mais a sua caminhada espiritual. Agora continue comigo nesta oração. Deus eterno, eu entrego diante do Teu altar todas as minhas angústias e toda a minha ansiedade. Eu creio que o silêncio que estou enfrentando é apenas o prelúdio de um grande milagre. Espírito Santo, enche o meu coração de paz, porque a paz que vem de Ti excede todo entendimento humano. Eu decido esperar no Senhor, porque aqueles que esperam em Ti jamais serão confundidos. Eu tomo posse da vitória que já foi liberada nos céus e declaro em fé que verei a Tua mão poderosa agindo em cada área da minha vida. Quantas vezes no meio do silêncio você já se sentiu sozinho? É como se Deus tivesse se afastado, como se o céu tivesse se fechado e nada mais fizesse sentido. Mas quero te dizer algo agora. O silêncio de Deus não é ausência, é direção. Ele está te guiando, mesmo que você não consiga perceber. O Senhor nunca abandona aqueles que o buscam de coração sincero. Talvez você tenha chorado noites escuras pensando: será que Deus me esqueceu? Talvez tenha se perguntado por que suas orações parecem não passar do teto. Mas a verdade é que o silêncio de Deus também fala. Ele fala de preparo, de amadurecimento, de fortalecimento da sua fé. É nesse lugar de silêncio que Ele molda guerreiros espirituais, que Ele levanta vencedores, que Ele forma homens e mulheres que não dependem de emoções, mas de fé verdadeira. Hoje, através desta oração, vamos clamar juntos para que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos espirituais
e nos ensine a discernir o que Deus está fazendo em silêncio. Vamos orar assim. Senhor, eu entrego diante de Ti todo o peso da minha alma. Muitas vezes eu não entendo os Teus caminhos, mas eu confio na Tua fidelidade. Ainda que eu não escute a Tua voz agora, eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Espírito Santo, eu te peço, aumenta a minha sensibilidade espiritual. Abre os meus ouvidos para que eu entenda o teu mover. Abre os meus olhos para que eu veja os sinais da tua presença. Eu não quero viver apenas de sentimentos humanos, mas quero viver guiado pela fé e pela tua palavra. A palavra declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem da palavra de Deus. Quando nos alimentamos da palavra, mesmo em silêncio, a voz de Deus se manifesta dentro de nós. É como uma chama que não se apaga, mesmo em meio à escuridão. Então ore comigo. Deus amado, coloque em mim fome e sede da Tua palavra. Que eu não dependa apenas de emoções para sentir a Tua presença, mas que eu seja fortalecido pela Tua verdade. Senhor, renova minha mente, fortalece o meu espírito e me ensina a permanecer fiel. Mesmo quando não vejo respostas imediatas, eu escolho crer que o Senhor está comigo, ainda que meus olhos não enxerguem e meus ouvidos não ouçam nada no momento. Quantas respostas você já recebeu de Deus em momentos que pareciam impossíveis? Quantas vezes, depois de um tempo de silêncio, Ele se levantou com poder e mostrou que sempre esteve no controle? Hoje Ele pode estar em silêncio, mas em breve você verá que Ele nunca deixou de agir. Eu quero te lembrar também que a sua oração tem poder. Ela sobe diante de Deus como incenso suave. Nada do que você fala em secreto é ignorado pelo Senhor. Ele guarda cada lágrima, Ele recolhe cada palavra, Ele observa cada clamor. Então continue orando comigo, Pai, eu não vou desistir. Ainda que o silêncio me doa, eu permanecerei buscando a Tua face, porque eu sei que o Senhor recompensa aqueles que perseveram. Senhor, visita agora o meu coração. Tira de mim toda incredulidade, todo medo, toda dúvida. Enche-me de esperança, porque a minha confiança não está nas circunstâncias, mas no Teu poder. E aqui eu quero novamente te convidar. Se essa oração está edificando a sua vida, não caminhe sozinho. Se inscreva agora no canal Fé em Ação, ative o sininho para receber as próximas orações e deixe nos comentários o seu pedido. Eu quero orar com você, e sua fé pode ser resposta para outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E lembre-se, você pode fortalecer ainda mais a sua vida espiritual adquirindo o e-book de oração exclusivo, que está disponível no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Ele é um recurso poderoso para te ajudar a transformar a sua rotina espiritual em um tempo de intimidade real com Deus. Agora, declare comigo: Senhor, eu tomo posse da vitória no meio do silêncio. Eu sei que os céus estão se movendo em meu favor. Eu creio que em breve verei a resposta e poderei testemunhar a Tua fidelidade. Até lá, eu permanecerei firme, adorando, confiando e esperando em Ti, porque eu sei que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco mais uma vez em Tua presença, reconhecendo que em muitos momentos do silêncio eu quis desistir e pensei que o Senhor não estava mais comigo. Mas hoje eu entendo que até no silêncio o Senhor fala e até na ausência de resposta o Senhor está agindo. E por isso eu dobro meu coração diante de Ti e oro com fé, pedindo que o Teu Espírito Santo me dê forças para continuar mesmo quando não sinto nada, mesmo quando parece que o céu está fechado. Porque eu sei que o Senhor não abandona os que confiam em Ti, e sei que cada lágrima derramada é recolhida pelas Tuas mãos e cada súplica é ouvida com atenção, porque o Senhor é fiel e nunca falhou e não vai falhar comigo. Eu oro e declaro que a minha fé não será abalada pelo silêncio, mas será fortalecida nele. Eu escolho esperar o tempo certo da resposta. E enquanto espero, eu vou adorar. Enquanto espero, eu vou permanecer firme. Enquanto espero, eu vou confiar, porque maior é aquele que prometeu, e se o Senhor falou que estaria comigo até o fim dos tempos, então eu creio que mesmo agora em silêncio, o Senhor está cumprindo a sua promessa. Eu oro pedindo que o Senhor guarde o meu coração contra a ansiedade que muitas vezes tenta roubar a minha paz, contra a dúvida que tenta enfraquecer a minha fé, contra a solidão que tenta me fazer acreditar que estou abandonado. Eu rejeito toda a mentira de Satanás e declaro que eu sou filho amado, eu tenho dono, eu tenho promessa, e o meu Deus não se cala para sempre, porque em breve Ele vai falar de forma tão clara que ninguém poderá duvidar que foi o Senhor que respondeu. Senhor, fortalece também a vida desta pessoa que ora comigo agora. Talvez ela esteja cansada, abatida, sem forças para seguir. Talvez esteja chorando em silêncio sem que ninguém veja. Mas o Senhor vê cada detalhe e conhece o peso que ela carrega. Então eu clamo que a Tua mão poderosa alcance a vida dela agora. Que o Teu Espírito a envolva e que a esperança seja renovada no coração dela. Pai, dá-nos a coragem de permanecer firmes como aqueles que acreditam mesmo sem ver. Dá-nos a fé que confia no invisível. Dá-nos a certeza de que o silêncio não é desprezo, mas é um lugar onde o Senhor nos molda para o futuro. Eu oro declarando que o inimigo não terá vitória sobre a nossa mente,
e nem sobre a nossa vida, porque mesmo no silêncio nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, nos ensina a discernir os sinais escondidos nos pequenos detalhes, porque às vezes o Senhor já está respondendo, mas nós não percebemos. Nos ensina a entender que até as portas fechadas fazem parte da tua resposta e que cada uma não é uma proteção para o nosso futuro. Abre os nossos olhos para enxergar que enquanto pensamos que nada acontece, o Senhor já está abrindo caminhos no invisível, já está movendo peças, já está conectando pessoas, já está criando oportunidades que ainda não conseguimos ver. E por isso eu declaro que não viverei mais pela aparência, mas pela fé. Eu escolho crer que o melhor está vindo e que o silêncio de hoje é o prelúdio da vitória de amanhã. Senhor, eu te agradeço porque, mesmo quando não falo, o Senhor me entende. Mesmo quando só choro, o Senhor traduz em oração. Mesmo quando não tenho forças, o Senhor me sustenta com a tua mão poderosa. E por isso eu te adoro mesmo sem resposta. Eu te adoro mesmo sem explicação. Eu te adoro porque tu és digno de ser adorado em todo tempo e lugar. Pai amado, eu também quero aproveitar este momento para te pedir que o Senhor visite os lares que estão em oração agora. Que traga paz sobre cada família. Que quebre toda a muralha. Que restaure relacionamentos. Que cure feridas emocionais e que no silêncio que muitos estão vivendo, o Senhor derrame graça nova e esperança verdadeira. Senhor, nós clamamos juntos e cremos que os céus estão se movendo, ainda que não vejamos. Eu declaro que esta oração sobe como incenso diante de ti e que em breve o silêncio será quebrado pela resposta que virá do alto e será tão grande que todos reconhecerão que foi o Senhor quem fez. Por isso eu já te agradeço em fé, porque sei que no tempo certo, a tua voz vai ressoar no meio da minha vida. Senhor Todo-Poderoso, eu me achego diante de ti, reconhecendo que só tu tens palavras de vida e que em meio ao silêncio que atravesso, é a tua presença que sustenta o meu coração. Mesmo quando não ouço nada, mesmo quando parece que o céu não responde, eu creio que o Senhor continua no controle absoluto e não deixou de cuidar de mim. Eu levanto a minha voz agora e clamo que o teu Espírito traga discernimento para compreender os propósitos escondidos atrás desse tempo de espera, porque sei que cada silêncio pode ser um chamado para confiar mais. Cada silêncio pode ser um convite para amadurecer. Cada silêncio pode ser um preparo para algo maior que está por vir. Senhor, eu oro pedindo que o Senhor alinhe os meus pensamentos ao teu querer, porque muitas vezes quero respostas rápidas e imediatas, mas esqueço que a tua vontade é perfeita e que o teu tempo nunca falha. Eu rejeito toda impaciência, toda murmuração, toda inquietação e declaro que a minha alma descansa em ti. Mesmo sem entender o que acontece, eu escolho permanecer em oração. Eu escolho continuar te buscando de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, porque eu sei que a oração é a chave que abre os céus e que mesmo quando parece que não há retorno, o Senhor está recebendo cada palavra. Senhor, eu coloco diante de ti as situações que têm tirado a paz desta pessoa que ora comigo. Talvez ela esteja enfrentando lutas em sua família. Talvez esteja vivendo momentos de crise financeira. Talvez esteja passando por enfermidades que não parecem ter solução. Talvez esteja enfrentando traições, perseguições ou perdas profundas. E, em meio a tudo isso, sente que o Senhor está em silêncio. Mas eu clamo que nesse instante o teu Espírito Santo envolva a vida dela e que esse silêncio seja transformado em certeza de que o Senhor não a deixou. Eu oro para que cada lágrima se torne semente de vitória. Cada suspiro se transforme em força. Cada clamor escondido seja respondido com dupla honra. Eu declaro que a mente dessa pessoa será guardada em Cristo e que nenhuma mentira do inimigo encontrará espaço, porque maior é a verdade da tua palavra do que qualquer acusação ou engano. Senhor, visita também as áreas escondidas do coração, onde muitas vezes guardamos medos, feridas, mágoas e culpas que nos impedem de ouvir claramente a tua voz. Limpa esses lugares com o teu poder. Cura os traumas, restaura a esperança e faz brotar uma confiança inabalável, porque ainda que o silêncio continue, nós seremos fortalecidos nele. Pai, eu intercedo por todos que oram agora e peço que o Senhor levante homens e mulheres com fé inabalável, que mesmo diante do silêncio não desistam, que permaneçam firmes, que aprendam a discernir os teus sinais e que se tornem testemunhas vivas de que o Senhor é fiel. Eu oro declarando que as correntes do medo estão sendo quebradas, os grilhões da dúvida estão caindo e que o Espírito Santo está enchendo cada coração com ousadia para esperar sem vacilar. Senhor, nós não queremos apenas uma resposta, mas queremos aprender contigo no processo. Queremos sair desse tempo mais maduros, mais fortes, mais cheios do teu Espírito e mais preparados para viver a plenitude da tua vontade. Por isso eu te agradeço desde já
porque sei que nenhuma oração é em vão, nenhum silêncio é inútil, e nada que vivemos em Ti será desperdiçado. Eu declaro em nome de Jesus que a vitória já está sendo gerada, e que em breve o silêncio será substituído por um cântico de louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco mais uma vez diante da Tua presença com a certeza de que, mesmo no silêncio, Tu estás rindo. Eu sei que muitas vezes a minha visão é limitada e o coração ansioso não compreende o Teu trabalhar. Mas eu creio que por trás desse silêncio há um mover invisível que prepara respostas maiores do que eu poderia imaginar. E por isso não me rendo ao desânimo, não me entrego às vozes que tentam me convencer de que não vale a pena orar. Eu me levanto em fé e declaro que a minha confiança não está nas circunstâncias, mas no Deus que governa sobre todas as coisas. Senhor, eu clamo que neste momento cada muralha espiritual que impede a resposta seja derrubada, que toda resistência nas regiões celestiais seja quebrada, que toda força contrária que tenta impedir o agir do Senhor seja anulada pelo poder do sangue de Jesus. Eu oro para que esta pessoa que ora comigo seja fortalecida no íntimo, que o coração dela seja cheio de esperança, que a mente dela seja liberta de pensamentos de derrota, de desistência, de incredulidade, porque a Tua palavra afirma que a vitória pertence àqueles que permanecem firmes até o fim. Senhor, visita agora lares que estão vivendo em silêncio espiritual, onde não há mais orações, onde não há mais a adoração, onde parece que a Tua voz não ecoa. Toca nesses lares com Teu fogo, restaura a chama no coração dos filhos, levanta os pais para orarem de novo, visita casamentos que parecem apagados, relações que já não têm diálogo nem unidade, e mostra que o silêncio pode ser quebrado pela oração sincera, porque a oração tem poder de trazer reconciliação, cura e restauração. Pai, eu peço que todo o peso que está sobre os ombros dessa pessoa seja retirado agora, que o Teu Espírito traga refrigério, que cada carga desnecessária seja removida e que o coração encontre descanso na certeza de que o Senhor está cuidando mesmo em silêncio. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, que já tentaram de tudo, que já não sabem o que fazer e sentem que o Senhor não responde. Que hoje o sopro da vida toque esses corpos, que a saúde seja restaurada e que eles entendam que o Teu silêncio não significa abandono, mas sim preparo para um milagre ainda maior. Senhor, eu oro para que os céus se abram e que a Tua voz seja ouvida em meio às madrugadas, em meio às lágrimas, em meio aos clamores escondidos, que essa pessoa perceba que não está sozinha, que o Teu Espírito intercede com gemidos inexplicáveis e que cada oração feita com fé é registrada diante do Teu trono. Senhor, visita agora os que estão chorando em silêncio, aqueles que não conseguem compartilhar a dor com ninguém, mas derramam lágrimas escondidas no travesseiro. Mostra para eles que Tuas mãos recolhem cada lágrima e registram cada oração, e que o Teu silêncio não significa indiferença, mas preparação para uma resposta muito maior do que eles esperam. Pai, eu oro para que aqueles que se sentem esquecidos percebam que o Senhor nunca esquece o nome dos Seus filhos, que o Senhor, Ele conhece cada detalhe da vida deles, e que mesmo que os homens abandonem, o Senhor permanece fiel. Eu clamo agora pela fé dessa pessoa que ora comigo, que ela seja fortalecida para não desistir no meio da caminhada, que o coração dela seja revestido de coragem para seguir mesmo sem ouvir resposta imediata, porque a fé verdadeira não depende de sentimentos, nem dos sinais, mas se firma na certeza de quem Tu és. Ó Senhor, eu oro por aqueles que estão presos no medo de tomar decisões, com receio de errar porque não ouvem claramente a Tua direção. Que neste momento o Espírito Santo traga paz e clareza, que o coração deles se alinhe com a Tua vontade e que cada passo seja conduzido por Ti, ainda que em silêncio. Pai, eu coloco diante de Ti aqueles que vivem uma luta espiritual intensa, que sentem opressões, que percebem resistências, que enfrentam vozes de acusação e de desânimo. Eu oro para que toda a voz do inimigo seja calada, agora pelo poder do nome de Jesus, e que o Teu silêncio seja transformado em paz no interior deles, mostrando que o Senhor é escudo, refúgio e fortaleza. Senhor, eu oro também pelos que estão em crises emocionais, aqueles que enfrentam ansiedade, depressão, pensamentos de desistência e não encontram consolo. Eu clamo para que nesse silêncio da alma, eles experimentem a Tua presença como bálsamo que cura, que cada ferida seja tocada pelo Teu Espírito e que as correntes da tristeza se quebrem, porque onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Pai, eu oro pelos que estão cansados de lutar por sua família, cansados de clamar pela salvação de alguém, cansados de orar por libertação e não ver mudança. Que o Senhor renove as forças deles agora, que eles saibam que cada clamor tem valor diante de Ti e que ainda que as respostas demorem, o Senhor trabalha em silêncio, preparando libertação e transformação. Senhor,
Eu creio que neste momento, o teu Espírito está visitando corações que já estavam decididos a parar de orar, que estavam prestes a desistir, que estavam convencidos de que o Senhor não falava mais com eles. E eu declaro que esse peso cai por terra agora, que eles sintam um renovo sobrenatural, que o deserto do silêncio seja regado pela esperança e que os céus se abram sobre a vida deles. Pai amado, eu termino esta oração declarando que o teu silêncio não é ausência, mas é presença que ensina, que fortalece e que prepara. E por isso eu não vou desistir, eu não vou me calar e eu não vou parar de crer, porque sei que a resposta já está a caminho. E Embry, o silêncio se transformará em voz de vitória e me testemunho, em honra e em glória para o teu nome, Senhor meu Deus. Eu me coloco mais uma vez em tua presença para declarar que tu és o Deus que fala ao coração, mesmo quando a boca não escuta, o ouvido humano não percebe e os olhos não veem, porque o Senhor se manifesta também em silêncio. E muitas vezes, o teu silêncio é mais poderoso do que 1000 palavras. E neste momento eu oro por cada pessoa que tem buscado sinais específicos do Senhor, que clama pedindo confirmações, que pede respostas imediatas e não vê nada acontecendo. Que esse coração entenda que o silêncio de Deus também é resposta. E que quando o Senhor se cala, não significa abandono, mas significa que Ele está operando em uma dimensão que os olhos naturais não conseguem contemplar. Pai, eu oro pelos que enfrentam batalhas financeiras, que clamam dia e noite pedindo provisão, portas abertas ou oportunidades, mas só encontram portas fechadas e contas acumuladas. Eu peço, Senhor, que nesse silêncio em relação ao dinheiro, o Senhor mostre que a maior riqueza é a fé, que permanece mesmo quando falta tudo, e que a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E da mesma forma eu oro porque eu também escolho buscar o teu reino antes de tudo, para que a provisão venha na hora certa. Senhor, eu clamo por aqueles que estão no deserto ministerial, que já não sentem mais a mesma unção, que já não percebem a tua voz como antes, que pregam, oram, cantam, servem, mas, no fundo da alma, se perguntam se o Senhor ainda está com eles. Eu peço que nesse aparente silêncio o teu Espírito reacenda o fogo dentro deles, que eles sejam renovados e que aprendam que o Senhor não se limita a emoções, mas habita na obediência e na fidelidade. Pai, eu oro por aqueles que sofrem por amor, que clamam por restauração de relacionamentos, por reconciliação de casamentos, por perdão em lares feridos, e só encontram silêncio do outro lado. Que esses corações sejam fortalecidos para não desistir, porque a tua palavra garante que o Senhor transforma o coração de pedra em coração de carne. E eu também oro pedindo que o Senhor visite os lares que estão destruídos e restaure vínculos em silêncio, mas de forma poderosa. Senhor, eu oro agora por aqueles que carregam enfermidades no corpo ou na alma, que já clamaram tantas vezes por cura e ainda não viram mudança. Eu oro para que eles entendam que o Senhor continua sendo Jeová Rafa, o Deus que cura, mesmo quando o silêncio parece prolongar a dor. Eu oro para que a fé deles não se abale. E eu declaro cura sobre cada vida que ora comigo agora. Não porque vemos sinais imediatos, mas porque a tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos sarados. E eu oro, tomando posse dessa promessa, Senhor. Eu clamo também pelos que enfrentam guerras espirituais constantes, que lutam contra ataques invisíveis, opressões, pensamentos perturbadores, sonhos ruins e acordam se perguntando até quando vão viver debaixo desse peso. Eu oro para que toda força maligna seja repreendida pelo poder do nome de Jesus, e que mesmo no silêncio eles aprendam que o Senhor está guerreando por eles, porque a batalha não é nossa, mas tua, Senhor. Eu oro por aqueles que sentem culpa por erros do passado e acreditam que o silêncio de Deus é castigo, que a mente deles seja liberta agora da mentira do inimigo, e que eles compreendam que o sangue de Jesus já pagou cada dívida, que não há condenação para os que estão em Cristo, e que o silêncio não é julgamento, mas preparação para um novo tempo. Pai, eu apresento diante de ti aqueles que estão cansados da espera, que oraram por anos, por um sonho, por um filho, por uma promessa, por um ministério, e nada aconteceu ainda. Eu clamo para que eles recebam força sobrenatural para esperar, porque a tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. E da mesma forma eu oro declarando que eu também vou esperar, porque sei que o tempo do Senhor é perfeito. Senhor, eu oro agora pelos que vivem angústia espiritual, que olham ao redor e só veem silêncio, que oram e não sentem nada, que buscam e não encontram. Eu oro para que o Espírito Santo os ensine a perceber o Senhor nas pequenas coisas, em um pôr do sol, em um abraço, em uma palavra simples, porque muitas vezes o Senhor fala de forma sutil, e nós é que não percebemos. Senhor, eu oro pelos que enfrentam perseguições,
injustiças, calúnias, ataques sem motivo, e que clamam pedindo justiça, e só encontram silêncio. Que o Senhor mostre que a justiça dos homens é falha, mas a tua justiça é perfeita, e que cada um aprenda que a vingança pertence ao Senhor, e que no tempo certo o Senhor reverte o quadro. Eu oro para que corações injustiçados sejam guardados da amargura e do desejo de vingança. Senhor, eu oro também pelos que estão enfrentando dúvidas na fé, que perguntam se o Senhor realmente existe, se o Senhor realmente se importa, se a oração realmente funciona. Eu clamo para que nesse momento o Espírito Santo invada esses corações e traga uma convicção sobrenatural, que eles sintam a tua presença tão forte que toda dúvida se dissipe como neblina diante do sol. Senhor, eu oro por aqueles que têm servido em silêncio, que não recebem reconhecimento dos homens, que não recebem aplausos nem elogios, mas continuam firmes no secreto. Eu oro para que eles saibam que o Senhor vê tudo e que a recompensa do Senhor é maior do que qualquer reconhecimento humano. Eu oro para que cada um continue fiel, sabendo que em tempo oportuno o Senhor mesmo os honrará. Eu oro por aqueles que já não conseguem orar, que só conseguem chorar, que já não têm palavras, que só têm lágrimas. Eu clamo para que eles saibam que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e que mesmo no silêncio de suas bocas, os céus estão recebendo cada oração. Senhor, eu oro agora declarando que o teu silêncio não é o fim, mas é o prelúdio de um grande milagre. Que cada pessoa que ora comigo receba essa verdade, e que mesmo sem ouvir a resposta imediata, permaneça firme, porque em breve o silêncio dará lugar à voz do Senhor, declarando vitória, cura, restauração e libertação em cada área da vida deles. Senhor Todo-Poderoso, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença e trago comigo todas as inquietações do coração, todas as dúvidas que tentam me paralisar, todas as perguntas que ainda não encontrei respostas, e oro crendo que o silêncio que parecia me afastar de Ti, na verdade, será usado para me aproximar ainda mais, porque eu sei que, mesmo quando não ouço a Tua voz audível, o Teu Espírito Santo está me guiando, e a Tua palavra continua sendo lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, e por isso, eu não desistirei, porque sei que cada oração feita aqui não volta vazia, mas está sendo registrada diante do Teu trono. Pai, eu clamo por aqueles que estão cansados de esperar, por aqueles que já chegaram ao limite das forças, por aqueles que têm chorado sozinhos, acreditando que não foram mais vistos pelo Senhor. E eu declaro em oração que este tempo de escuridão não será eterno, porque a Tua fidelidade não muda e a Tua bondade não tem fim. E se hoje parece silêncio, amanhã pode se tornar em um grande testemunho, pois o Senhor nunca deixa de cumprir o que promete. Senhor, levanta o caído, renova o abatido, fortalece o coração fraco, traz esperança para quem já não vê saída, restitui o ânimo de quem já pensava em desistir da caminhada, porque Tu és o Deus que trabalha no escondido, que prepara respostas que olhos ainda não viram, que constrói milagres de forma silenciosa, para depois manifestar publicamente o Teu poder e mostrar que valeu a pena confiar. Pai, eu coloco diante de Ti as famílias que estão em silêncio, lares que já não têm diálogo, casamentos que estão por um fio, filhos que já não falam mais com os pais, relacionamentos que estão frios e distantes. E eu oro para que o Teu Espírito sopre sobre cada coração, quebrando barreiras, destruindo orgulho, arrancando a indiferença e fazendo brotar novamente amor, respeito, união e confiança, porque Tu és especialista em restaurar aquilo que parecia não ter mais solução. Deus, também entrego àqueles que estão em silêncio interior, que não conseguem nem orar mais, que sentem a boca travada, alma e apenas choram diante da Tua presença, sem palavras para expressar a dor. E eu peço que o Senhor traduza cada lágrima, que o Senhor interprete cada gemido, porque está escrito que até o gemido do coração chega ao Teu ouvido como clamor sincero. E por isso eu oro pedindo que hoje haja resposta, que hoje haja refrigério, que hoje o coração cansado sinta o abraço do Senhor. Pai amado, ensina-nos a entender o silêncio não como ausência, mas como preparação, porque muitos pensam que o Senhor se calou, quando na verdade o Senhor está escrevendo um novo capítulo, mudando cenários, alinhando detalhes, abrindo portas que ainda não estavam prontas para serem abertas, afastando pessoas que não deveriam fazer parte da promessa e aproximando aquelas que são instrumentos de bênção. Senhor, eu oro agora para que cada pessoa que está conectada comigo nesta oração tenha o discernimento espiritual aberto, que consiga entender os sinais do Senhor, que perceba a Tua voz até nos pequenos detalhes, que sinta a Tua presença mesmo nos dias em que parece que não há resposta, porque fé não é viver apenas de palavras audíveis,
mas é confiar mesmo no silêncio, sabendo que o teu amor não muda. Meu Deus, quebra toda barreira espiritual que tenta impedir a resposta de chegar, toda resistência das trevas que tenta atrasar o cumprimento das promessas, toda seta lançada para confundir, para gerar dúvidas, incredulidade e medo. Eu repreendo em nome de Jesus e declaro que os céus estão abertos sobre esta oração, que a tua mão poderosa se move em favor daqueles que clamam com sinceridade e que, ainda que a resposta não venha da forma esperada, ela será perfeita, porque a tua vontade é sempre boa e perfeita. Senhor, eu também oro para que o teu Espírito renove a confiança de cada coração, para que ninguém se perca na espera, para que ninguém retroceda no processo, para que ninguém abandone o caminho no meio da jornada, porque grande é a recompensa para quem permanece firme até o fim. E eu sei que aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Pai querido, eu declaro nesta oração que cada silêncio será transformado em resposta, cada lágrima em sorriso, cada angústia em testemunho e cada deserto em lugar de vitória, porque Tu és o Deus que muda histórias e transforma cenários. E o Orocran, eu oro declarando fé. Eu oro entregando tudo nas Tuas mãos, porque sei que não é em vão. Sei que o Senhor já está movendo os céus em favor daqueles que confiam. E, ainda que os olhos naturais não percebam, no mundo espiritual, grandes coisas já estão acontecendo, porque o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e o Senhor jamais abandona os teus filhos. Senhor Eterno, Deus de poder e de glória, chegamos ao final desta oração não como quem encerra um clamor, mas como quem abre as mãos para receber o que o Senhor já está preparando, porque sabemos que cada palavra lançada diante do teu trono foi registrada e nenhuma delas se perde. E ainda que muitos aqui estejam enfrentando o silêncio do Senhor, este silêncio não é abandono, não é descaso, mas sim uma resposta que está sendo construída, uma promessa que está sendo lapidada, um futuro que já está sendo moldado pelas Tuas mãos. Pai, eu coloco diante de Ti cada coração que acompanhou até aqui, cada pessoa que chorou junto nesta oração, cada vida que chegou ao limite da força e pensou em desistir. E eu declaro que hoje um renovo espiritual invade essas casas, que hoje uma fé nova brota no coração, que hoje o Senhor reacende a chama que estava apagando, porque não haverá desistência, não haverá retrocesso, não haverá derrota, pois aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Espírito Santo, sopra sobre aqueles que estão exaustos, derrama óleo fresco sobre aqueles que estão secos, envolve no teu abraço os que se sentem sozinhos e mostra que o Senhor nunca deixou de caminhar ao lado deles, mesmo quando tudo parecia escuro e em silêncio, porque até quando não ouvimos a Tua voz, ainda assim a Tua presença é real e a Tua mão continua sustentando. Pai amado, nós Te agradecemos porque sabemos que não estamos sozinhos, que mesmo no tempo da espera, o Senhor está agindo, que mesmo quando não entendemos, o Senhor continua sendo bom, e que mesmo quando os céus parecem fechados, a Tua promessa é maior que qualquer dúvida, porque os Teus planos não podem ser frustrados, e aquilo que o Senhor determinou vai acontecer. Por isso eu declaro em oração que o silêncio será quebrado, que as respostas virão, que os milagres vão se manifestar, que os testemunhos serão contados, que famílias serão restauradas, que portas serão abertas, que enfermidades serão curadas, e que a fé daqueles que esperaram será recompensada. E eu oro para que todos que estão conectados comigo sejam marcados com esperança renovada, com ânimo restaurado, com uma certeza firme de que o Senhor está presente, cuidando e que a promessa não se perdeu, apenas está no tempo perfeito do Senhor. Em nome de Jesus eu profetizo que este silêncio não será mais um peso, mas um lembrete de que Deus está preparando algo maior, e que em breve cada um verá que valeu a pena esperar, valeu a pena crer, valeu a pena permanecer em oração. Se esta oração falou com você, não deixe de se inscrever no canal Fé em Ação. Deixe também o seu comentário para testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. E compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam alcançadas. E lembre-se, você pode fortalecer ainda mais a sua vida de oração adquirindo o nosso e-book de orações. O link está logo abaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado. Tudo de bom para você. E até o próximo vídeo.